Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da novela Vale Tudo, meu amigo. Você que não tem nada a ver com isso pode se ferrar por causa da novela Vale Tudo. Eu vou explicar para você. Parece que teve uma cena na Vale Tudo em que uma empregada doméstica decide pedir pensão alimentícia para o ex-marido dela. E aí os pedidos de pensão alimentícia explodiram no Brasil. Olha que coisa. Você que não tem nada a ver com isso, que nem está assistindo Vale Tudo, daqui a pouquinho chega a cartinha aí para você pagar, hein? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Ian Curtis, votava na Margaret Thatcher, Peter não dá bom dia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Olha que coisa, o que eu falo para vocês, a Rede Globo não tem mais nem de longe a audiência e a importância que já teve um dia. Mas ainda tem muita gente que assiste a Rede Globo, meu amigo. Se você acha que está subestimando a Rede Globo, que a Rede Globo falar A ou B não importa, importa sim. Olha esse caso aqui, né? Caso de pensão alimentícia. Veja passo a passo de como pedir. O que aconteceu na novela? Na novela Vale Tudo, a diarista Lucimar, interpretada pela Ingrid Geiger, decidiu, depois de 8 anos, pedir pensão alimentícia para o filho Jorginho, que era fruto de um relacionamento com o Vasco, o Thiago Martins, né? Detalhe, isso tudo é novidade, tá? A novela, eles pegaram a novela, mas mudaram a novela inteira no final das contas, né? E em 88 a novela não contava com essa trama. Qual que é o ponto aqui? Muita gente acha que para pedir pensão tem que pedir quando o filho nasce, tem que pedir quando tem a separação. Mas não é isso não, você pode pedir a pensão a qualquer momento da vida do filho, né? Você pode pedir a pensão alimentícia ao marido, ao ex-marido, à ex-mulher e coisa e tal. Em tese, qualquer pessoa, quem não é o responsável pela guarda da criança, pode ter que pagar a pensão alimentícia sim. Essa é a visão da coisa. E muita gente não sabe disso, muita gente não pediu a pensão no momento que o filho nasceu, ou não pediu a pensão no momento da separação do ex-marido, da ex-mulher, e acha que não pode pedir mais, né? E aí a novela explicou na novela que não, pode pedir a qualquer momento. Ah, tem 8 anos que teve, não tem problema nenhum, você pode pedir agora, né? E aí o que aconteceu? Lá tem um aplicativo da Defensoria Pública do Rio de Janeiro que diz que o pedido, né, a busca pelo aplicativo do órgão, onde você pode agendar um atendimento, bateu um recorde na noite da sexta-feira 13, quando essa cena foi exibida, teve 4.560 pessoas pedindo, né, a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, para quem não sabe, é um escritório de advocacia pago pelo governo para quem não tem dinheiro. Se você é uma pessoa pobre, você pode recorrer à Defensoria Pública para entrar com uma ação em qualquer coisa, tá? Para qualquer tipo de ação, né? E daí muita gente foi lá e pediu, né, com a Defensoria Pública, esse tipo de ação de pedir alimentos de pais de crianças e coisa e tal, né? Aí, ó, o poder da novela no nosso país é o poder da arte, o poder da identificação, o poder da narrativa. É a cara dar a voz a Lucimar representar essa missão, uma narrativa, é uma honra. São 3 maracanãs lotados de mulheres em 1 hora, se inspirando na história da Lucimar, que é a história dela, comemorou a atriz numa publicação nas redes sociais. E eu acrescento aqui que são 3 maracanã de homens se fudendo nessa história. A verdade é essa, né? O cara estava quieto lá na vida dele, aí a porcaria da novela foi fazer um negócio lá, falar um negócio, tava tudo quieto, tudo tranquilo, tudo sem problema, a novela foi dar a dica pro pessoal, pronto, ferrou a vida de 3 maracanã de homem com essa história, né? E bom, a pensão alimentícia é uma obrigação legal, ou seja, assim, não é que o homem tenha que pagar não, tá? A pensão alimentícia é quem tem a guarda do filho, quem é responsável por cuidar do filho, pode exigir a pensão alimentícia do outro cônjuge que não tem a guarda do filho, né? Porque você ter a guarda do filho é um compromisso financeiro pesado, né? O filho é despesa. Você gasta dinheiro para cuidar de um filho, né? Não apenas você gasta despesa para ter colégio, plano de saúde e, enfim, um monte de outras despesas, roupa, né? Como também tem o seu tempo, né? O tempo que você gasta cuidando de um filho é significativo, é um tempo real, né? Enfim, o problema dessa história toda aqui, que eu concordo que muita gente diz isso, poxa, muitas vezes o homem quer ter a guarda do filho, quer cuidar do próprio filho, e a mulher não quer. E a justiça, nesses casos, dá o ganho para a mulher, né?
E, mais uma vez, deixando claro, eu concordo que nos primeiros meses da criança tem que ficar com a mulher mesmo, não tem jeito, né? A criança precisa da mãe, principalmente na infância inicial, lá nos primeiros anos, a criança precisa da mãe, até a questão de amamentação, esse tipo de coisa. Mas a verdade é que a partir dos, sei lá, 5, 6 anos de idade, já pode perfeitamente o pai cuidar da criança. E muitas vezes o pai quer cuidar da criança. E aí fica uma situação injusta em que o juiz decide que a mãe vai ficar com a criança e obriga o pai a pagar pensão para a mãe, mesmo quando o pai queria cuidar da criança também. Ué, por que tem que pagar pensão nesse caso? Eu estou me dispondo a cuidar da criança, né? Eu estou me dispondo a fazer isso, né? Então, de novo, eu entendo que, já falei várias vezes aqui, que pagar pensão é justo, cuidar de filho é uma coisa cara realmente. Agora, o que há injustiça nesse caso é, se o homem quer cuidar da criança, por que ele tem que pagar pensão para a mulher, se a mulher também quer cuidar da criança? Né? Se existe uma disputa entre quem vai cuidar da criança, então a pessoa assume a criança e assume também o custo da criança, é lógico. Né, virou uma disputa e um leilão. Né? Se você faz questão de cuidar da criança, então você cuida da criança, mas assume o custo também. Né? Eu entendo que se um lado quer cuidar da criança, o outro lado não quer cuidar da criança, ele tem o direito de, quem ficou com a criança tem o direito de exigir pensão da outra pessoa. Uma criança custa dinheiro para você cuidar, é mais do que justo isso. Mas se você tem os dois lados querendo, por que o juiz pode dizer que um lado vai ganhar essa guarda e, ao mesmo tempo, determinar que a outra parte pague dinheiro para isso, né? Me parece injusto esse troço, ainda mais porque, como a própria reportagem fala aqui, ó, a pensão alimentícia é uma obrigação prevista na legislação brasileira que normalmente recai sobre pais em relação aos filhos, né? Normalmente, e isso é um erro, não deveria ser normalmente assim, deveria ser de acordo com o que cada um quer nessa história, né? Muita gente se questiona se muitas mães não querem ficar com a guarda dos filhos exatamente para receber pensão. Não sei, assim, eu concordo que também tem muitos pais que vão dizer que querem ter a guarda do filho para não pagar pensão, mas não tem interesse em cuidar do filho realmente, né? É uma questão complexa isso daí. Na ética libertária, a maneira correta de se resolver isso seria com um contrato. Você, quando assina um contrato de casamento ou qualquer outro contrato, você tem o direito de definir as cláusulas. Quem é que vai cuidar, né? Como é que vai ser a repartição do custo de eventuais crianças que surjam dessa união, né? No estadistão que a gente vira hoje, são os deputados corruptos lá em Brasília que inventam essa história toda e definem essas regras. E pior, os juízes acabam tipicamente privilegiando a mãe em detrimento do pai, né? E tipicamente a pensão é paga para os filhos até que atinjam a maioridade ou se estiverem cursando vestibular ou ensino técnico ou superior, até os 24 anos de idade, né? Mas eu lembro para vocês que isso daqui não é uma regra específica não, tá? Isso aqui o juiz pode determinar que você continue pagando mesmo depois disso daqui. Vai depender muito de como é que é a situação da mãe, a situação da criança, né? Como é que está a situação como um todo. Não é que o filho fez 18 anos, você pode parar de pagar a pensão, não é isso. Você tem que entrar com um pedido para o juiz, olha só, meu filho fez 18 anos, eu não quero mais pagar a pensão, acabou. O juiz vai decidir se você pode parar de pagar a pensão ou não, tá? Eu estou avisando isso, não estou dizendo que eu acho isso certo, eu estou dizendo que isso é a lei brasileira, é assim que funciona, tomem cuidado, porque senão você para de pagar pensão depois que o seu filho fez 18 anos, e daí daqui a pouco o juiz está te botando na cadeia. Se tem uma coisa no Brasil que dá cadeia, é não pagar pensão para filho, né? E eu entendo o motivo disso. De novo, não estou dizendo que seja justo, o justo é o libertário, o justo é o contrato em que ambas as partes decidem a coisa da forma livre. Mas é assim que funciona no Brasil. E eu entendo que é um problema. Por quê? Porque a pensão é do filho, né? E a criança ela tem necessidades. Você precisa garantir o sustento da criança. É injusto que só a mãe fique responsável por isso, a menos que, como eu expliquei para vocês, os dois lados queiram a guarda. Por que a mãe tem direito à guarda? Mais uma vez, na terna infância, no iniciozinho ali, eu consigo entender. Mas a partir daí, por que tem que ser a mãe que tem que ganhar a guarda sempre dessa história, né? Enfim, e tá aqui o pessoal explicando como é que pede pensão alimentícia e coisa e tal. Tá aí uma novela
sacaneando o pessoal. 3 Maracanã de gente que está agora preocupado, vai receber a cartinha da justiça para pagar pensão. A culpa é da novela da Rede Globo, tá? Agora, essa novela da Rede Globo tem um negócio até interessante, tá? Que o pessoal, eu já falei sobre isso em outro vídeo, né? O pessoal queria botar a Odete Roitman como uma bolsonarista, cruel pra caramba. E o pessoal tá olhando assim, olha só, a Odete tá justíssima, excelente a Odete falando coisas sensatas no final das contas, né? Aqui ela tá criticando o filho dela, que o filho dela quer que a empresa de aviação da mãe pare de usar aviões porque está acabando com o meio ambiente. E a Odete fala, olha só, se a gente fizer isso vai ter que aumentar o preço da passagem. O cliente não quer aumento de preço de passagem. Olha só, é isso daí mesmo, né? Ou seja, esse negócio, toda essa revolução verde que o pessoal fica falando, no final das contas, é para roubar dinheiro das pessoas. Tudo fica mais caro a troco de resolver zero problemas, porque o governo não resolve problema nenhum. Esse negócio de dizer que vai usar combustíveis sustentáveis e coisa e tal, é simplesmente lorota, é simplesmente matar pobre. Porque o rico, o Leonardo DiCaprio lá, ele continua usando o iate dele lindamente, diz que paga compensação de carbono, o que, porra, né, para ele que é rico é fácil, né? E o pobre que quer andar de avião, como é que vai fazer para andar de avião? Ah, não pode porque, né, você não tem dinheiro para pagar compensação de carbono, tem que parar de andar de avião para ajudar o meio ambiente. É o que eu falo para vocês, não tem nada mais antipobre do que esse movimento ambientalista que a esquerda defende. É muito engraçado isso, a esquerda dizer que é a favor de pobre e querer ferrar o pobre. O rico, não, eu pago crédito de carbono, então eu posso continuar usando minha Ferrari aqui, acelerando minha Ferrari no topo da marcha aqui. Não, tá queimando carbono, mas não tem problema, eu tô pagando compensação de crédito de carbono. O pobre, ai, não pode usar esse Fusca velho aí não, porque tá queimando muito carbono e coisa e tal. E aí o pobre não tem dinheiro para pagar compensação de carbono, vai ter que andar a pé. Vai ferrar o pobre e o rico, meu amigo. O rico não tá nem aí. O Leonardo DiCaprio tá lá, continua com o iate dele, não sei quantos motores lá, queimando carbono como se não houvesse amanhã. Ambientalismo é para matar pobre. O carbono que esses ambientalistas querem acabar é você, é o pobre.